Alô, você que está aí agora na TV Franca, canal 23 da NET, e também no portal GCN. Estamos começando o Hora da Verdade na TV, o seu resumo da semana agora em destaque. E foi uma semana complicada. Correia Neves Júnior está aqui comigo. Olá, Júnior. Olha, uma semana muito difícil, né? Uma semana onde mais uma vez nós tivemos que enfrentar na própria pele um ato de violência, né? Há 5 meses atrás, um roubo à caixa eletrônica, que explodiram o caixa na sede do GCN. E nessa segunda-feira, na madrugada de segunda-feira, exatamente em frente, num outro prédio que nós ocupamos, onde fica a CRAS Publicidade e algumas áreas do comércio da Franca e da Difusora, nós tivemos que lidar com um incêndio também criminoso. Um incêndio, sabe-se que foi criminoso, não se sabe ainda as motivações, o que queria, por que ele aconteceu, mas certamente criminoso. As imagens e os dados preliminares da perícia, do próprio Corpo de Bombeiros indicam isso, né? Não deixam dúvida quanto a isso, e foi uma semana bem difícil. A segunda-feira amanheceu e com ela esse incêndio na agência CRAS, agência que pertence aqui ao GCN. E a gente vai destacar agora esse assunto, que foi o assunto da semana, e todo mundo ficou se perguntando o que aconteceu, a forma que foi, e nós vamos retomar agora exatamente em que pé está essa situação. Eu vou chamar primeiro as imagens de como ficou a agência CRAS. Essas imagens foram registradas poucos instantes depois do incêndio. Lembrando que, além desse prédio que fica em frente ao GCN, além de sediar a CRAS Publicidade, também cedia áreas do comércio da Franca, áreas ligadas à assinatura, arquivo, documentação e também depósito. O Corpo de Bombeiros chegou a Elisa Verzola Gozoen por volta de 5h50 da manhã. Como a gente vê aí nas imagens, o Corpo de Bombeiros trabalhou durante mais de 1 hora para conter as chamas. O fogo, né, Júnior, destruiu absolutamente tudo. O prédio todo foi tomado pelas chamas. E vamos ver de novo aí as imagens de como ficou o interior da CRAS. Ali dentro tinha muitos equipamentos eletrônicos, computadores. Havia também uma série de peças que estariam em exposição pelo centenário do jornal, agora em meados de outubro, no Shopping do Calçado. Isso, né? O comércio completou 100 anos em junho, a exposição estava programada para começar agora em meados de outubro, vai ter que ser adiada, vai provavelmente meados de novembro, a gente vai perder um mês aí, porque não eram só jornais que seriam exibidos, não. Muita gente até muito preocupada com o acervo do jornal, esse está mantido integral, a gente continua com ele, né? Nós temos uma edição de cada jornal desde 1915. Mas havia muitos elementos, uma exposição interativa, então de bolas de futebol dos anos 50, passando por réplicas de uniformes da seleção brasileira, por uniformes de soldados que lutaram na guerra, por muitas fotos, por grama sintética que vai mostrar como é que é a sensação de você estar num campo de futebol, por imagens de Franca, objetos de Franca antiga, tudo isso que seria usado na exposição, e é um material que custou caro, estava armazenado ali, foi completamente destruído, assim como também do nosso Hora da Verdade itinerante, que é toda sexta-feira eu e o Vaz estamos com uma equipe grande aí, nos bairros de Franca, fazendo o nosso programa direto dos bairros. Então tem toda uma estrutura, né, de barracas, bancos, brindes, camisetas, canecas que acompanha a gente. Tudo isso foi queimado também no incêndio da CRAS. Esse incêndio movimentou a cidade, não houve quem não falasse sobre esse assunto durante a semana. E o que ficou de importante que ajuda a polícia agora nas investigações? Vou te corrigir, a Prefeitura de Franca não disse mas o governo do estado disse. Recebemos telefonemas do próprio governador Geraldo Alckmin, do secretário de comunicação, subsecretário de comunicação Márcio White, que é o encarregado pela comunicação do governo, e também do próprio secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, além de autoridades do Legislativo, como o deputado Roberto Engler, o ex-deputado Marco Aurélio Biali ligou também, o presidente da Câmara Municipal, Marco Garcia, o presidente da CIF, o Dorival Mourão, e muitas outras autoridades ligaram prestando solidariedade, além de milhares mesmo, de leitores e ouvintes que postaram nas redes sociais ou enviaram mensagens de solidariedade, algumas que nos deixaram muito emocionados, porque as pessoas
choravam inconformados com o que tinha acontecido. As imagens que foram registradas por uma câmera de segurança, elas irão ajudar efetivamente a polícia na investigação. Vamos ver aí como tudo aconteceu, para que você de casa entenda e de repente também ajude nessa investigação. Tudo começou por volta de 3h13 da manhã. Esse rapaz aí de branco vai passando em frente à CRAS. Essa câmera é instalada na sede do GCN, do outro lado da avenida. Estava até chovendo ali no momento. A sequência não mostra, mas a suspeita é que o bandido tenha entrado no prédio pela madeireira que fica ao lado. Aí essa conclusão é possível a partir de elementos que o próprio bombeiro e o perito encontrou: escadas, telhado danificado, amassado, que é por onde ele teria pulado no nosso prédio. Às 3h20, como a gente retoma as imagens, ele acende as luzes. Aí você vê, dentro do prédio, ele já acendeu ali, Júnior, as luzes internas do prédio e já circulando no interior dele. Ele já estava ali dentro. Já às 3h28, o rapaz vestido de branco, observe aí, ele abre o portão de um prédio em construção do lado. Instantes depois, ele sai com um objeto, aparentemente uma televisão. Depois ele chega novamente e entra pelo mesmo portão e abaixa o mesmo. Às 5h27 da manhã, a gente vai vendo aí nas imagens, o homem começa novamente a se movimentar dentro da agência e coloca fogo. Aí você vê as chamas que já vão consumindo o interior da agência. Às 5h31, com a mochila nas costas, sem levar aparentemente nada, o incendiário vai embora tranquilo pelo portão lateral. Instantes depois, às 5h50, o corpo de bombeiros chega para conter as chamas. O trabalho foi intenso. Com essas imagens, a polícia acredita que possa chegar a este criminoso que incendiou a agência CRAS. E aí, como essas imagens serão ampliadas pelo Instituto de Criminalística, se espera que tenhamos uma resposta sobre este rapaz e também sobre um possível mandante. Olha, Vaz, há que se esperar o resultado da perícia, de toda a perícia, o resultado final, né? Uma coisa são os dados preliminares, outra a conclusão final. Vamos esperar a conclusão final para saber o que foi. O que a gente sabe é o que não foi. Isso é perfeitamente possível, eu já explico por quê. O que, além de tudo que você já falou, é importante dizer que, ao que tudo indica, ele atirou material inflamável, né, ou gasolina, ou querosene, ou álcool, né, provavelmente estava dentro dessa mochila, porque o fogo consumiu a CRAS, não é um espaço pequeno, instantaneamente. Né? Se você vê, entre ele atear fogo e o bombeiro chegar, são 20 minutos. Né? Em 20 minutos não sobrou nada. Havia ali nesse espaço, não era um galpão aberto, havia divisórias, havia portas, havia documentação móveis, os móveis sobraram nada. Você tem um ou outro ferro retorcido, ele derreteu tudo. Então, para que isso fosse tão rápido, né? Certamente ele não jogou fogo num cantinho só e esperou isso propagar. Não, a impressão que se tem é que ele ateou fogo em tudo, jogou, embebeu gasolina, álcool, alguma coisa ali em todo o ambiente, e aí sim ele ateou fogo, e aí pegou fogo em tudo, virou instantaneamente uma imensa fornalha. O que fica claro, Vaz, não foi um roubo. Não foi um roubo. Nós tivemos cuidado de pesquisar, e você que está me assistindo, me acompanhando aqui, sabe quantos roubos seguidos de incêndio nós identificamos no estado de São Paulo nos últimos anos? Quantas notícias disso? Nenhuma. Nenhuma. Não existe histórico de roubo seguido de incêndio. Não existe. Existe, eu achei, nas pesquisas nossas, em Minas Gerais, 2 casos, né? Mesmo assim, um deles é que não havia luz no lugar, o sujeito acende várias velas para tentar se locomover, a vela cai e aí ele taca fogo no lugar. E no outro, um negócio pequenininho ali. Só. Não existe caso. Ladrão não bota fogo, ladrão rouba, ladrão vai lá para roubar.
todos os casos de incêndio criminoso que você tem são motivados por ódio, por vingança, por tentativa de intimidação. É por isso que desde o início, não só nós, como todas as autoridades do governo do Estado, tratam o caso como um atentado, né? É por isso que a Associação Paulista de Jornais, a Associação Nacional de Jornais, entidades, trataram o caso como um atentado, né? Quem quis dar esse recado, ou por que quis dar, eu não sei. O que eu posso fazer é a resposta que eu dei para as autoridades que me perguntaram. Eu disse, olha, eu posso listar para vocês 10 matérias, pelo menos nas últimas semanas, que incomodam, provocaram a comoção na cidade e incomodam os envolvidos, né? Matérias de desvio de recursos públicos, matérias de fraude em licitação, matéria de briga de sindicatos, matéria de N abordagens, né? de múltiplos assuntos que provocaram intensa repercussão, né? Isso a gente pode fazer. Agora, dizer se um desses especificamente é o responsável, se mais de um, se algum empresário atingido por alguma matéria, isso é impossível dizer nesse instante. Seria leviano. O que a gente sabe é que sim, o nosso noticiário provoca reações, provoca ira, provoca determinadas manifestações até de violência, né? E agora é esperar que a polícia possa nos dar as conclusões para ver se algum desses atingidos pelo noticiário tem algum grau de responsabilidade pelo que aconteceu. Por isso é que eu digo, não dá para saber o que foi, dá para saber o que não foi. Certamente não foi um roubo. Mesmo porque, apesar do sujeito ter levado a televisão, como vocês viram, ele ficou 2 horas ali, né, entre entrar, sair, ficar na parede do lado, né, Vaz, voltar, o que dá... O que fica claro que parece que ou ele levou a TV numa oportunidade, e falou, já que eu estou aqui, eu vou levar isso aqui para mim, ou ele quis fazer algum dinheirinho com isso aí, porque havia muito mais coisa de valor ali dentro, que se fosse para levar para roubar mesmo, ele poderia ter levado, por exemplo, mais de 10 computadores, por exemplo, videogame, por exemplo, micro-ondas, enfim, havia muita coisa ali de valor que poderia ter sido roubado, né? E a única coisa que ele leva é essa TV aí que ele consegue carregar. Havia, para quem entende, aí, computadores Macintosh, que são computadores bastante caros, bem exclusivos, estavam lá. Então, também é facinho de levar, né? Não levou nada disso, pegou só a TV e no primeiro momento. Depois, quando ele volta e taca fogo mesmo, ele não leva mais nada. Então, acreditar que isso tenha sido um roubo, né, é acreditar num evento único, sem paralelo na história recente, porque não existe registro de roubo seguido por incêndio. Quando há incêndio criminoso, há um ato de vingança ou uma tentativa de intimidação, que nós, diga-se de passagem, como mostra aí a capa do Comércio da Franca que a gente vai exibir agora, nossa capa de terça-feira, não vamos aceitar. Ninguém, nem incendiário louco, nem gente atingida por matéria, por denúncia de malversação de recurso público ou por corrupção, ninguém vai nos intimidar, nem hoje, nem nunca. Eu estive no local do incêndio no dia seguinte, aliás, no mesmo dia, né, horas depois do que aconteceu. Vamos ver juntos aí como ficou a CRAS. E a gente está aqui no local em que foi incendiado por um bandido que invadiu a agência de publicidade CRAS, que pertence ao GCN Comunicação, como vocês já devem ter observado aí pelo nosso noticiário. E a cena não poderia deixar de ser triste. O cheiro ainda é muito forte de tudo queimado. Queria que a Vandinha mostrasse para a gente como ficou tudo aqui. É possível ainda observar a fumaça, porque o fogo destruiu tudo. Vamos ver se você consegue mostrar aqui, Vandinha, para os nossos internautas. Aqui onde sai fumaça ainda era um armário que foi completamente destruído pelo fogo. Revistas, todo o material que seria usado pelo jornal Comércio da Franca em uma exposição que seria realizada no shopping do Calçado de Franca, em comemoração aos 100 anos do jornal. Aqui a gente vê o que era uma geladeira. Vocês observam que está toda retorcida pelo fogo, mais material também que foi destruído pelas chamas. A gente vai virar aqui, Vandinha, rapidinho, para vocês verem o tamanho da destruição. Aqui seria uma impressora
que também foi completamente consumida pelo fogo, a estrutura toda da agência que foi comprometida. Eu acho que é importante que vocês observem também como ficou o cenário, a parte de cima da agência. Havia um forro de revestimento que foi completamente destruído, o telhado também de zinco foi comprometido pelo fogo e ainda há muita fumaça. O cheiro é muito forte. A gente não pode chegar até lá, mas aqui também haviam muitas estruturas, né? Haviam paredes aqui dentro que também foram destruídas pelo fogo. Mesas que também estavam por aqui destruídas, cadeiras também foram completamente atingidas e queimadas. Aqui é a parte de fora da agência que também foi destruída. Todas as janelas de vidro foram explodidas pelo fogo. A gente está aqui na parte de fora e a gente vai até o final da agência, onde o bandido teria entrado. Ele estava numa madeireira ao lado, ele pulou com uma escada e foi nessa parte que a gente vai mostrar agora é que ele teve acesso aqui ao prédio da agência CRAS. Agora a gente vai mostrar para vocês como é que ficou o que era o CEDOC, que é o Centro de Documentação, onde diversos documentos do Jornal Comércio da Franca, do Grupo GCN, eram armazenados. Vamos vir aqui, Vandinha, para mostrar que foi tudo consumido pelo fogo. Entre a CRAS e o CEDOC havia uma parede que foi completamente destruído. Esse amontoado de documentos, de papéis que a gente vê agora, inclusive ainda com muita fumaça, era o que seriam esses documentos, que geralmente têm que ser guardados durante 5 anos, e foi tudo consumido pelo fogo. Depois de tudo isso que a gente viu aí, a polícia, como nós dissemos, também está investigando. Nossa equipe conversou nesta semana com o delegado Márcio Murari, responsável pela Delegacia de Investigações Gerais. Os investigadores já estão atrás de pistas, né? Estamos analisando as imagens, inclusive tentando melhorar a qualidade para que a gente possa identificar o mais rápido o autor desse crime. E com as imagens das câmeras de segurança, será que é possível fazer uma identificação desse suspeito? Já tem alguma coisa nesse sentido? É isso que a gente está tentando, né? Apesar das imagens que nos chegaram, tem uma certa distância, mas nós estamos tentando utilizar equipamentos tecnológicos para que a gente possa aproximar essas imagens e identificar. Além do trabalho policial que está sendo feito, a gente espera sim a colaboração da população. Qualquer informação que pode nos levar ao autor desse crime, basta ligar no telefone 197 da DIG e fazer a denúncia ou através do 3724-1854. Informações são sempre bem-vindas e todas serão checadas. A gente espera realmente que a polícia tenha suspeitas, não é, que possam identificar esse sujeito que incendiou a agência CRAS. E mais importante do que isso, Vaz, porque sim, ele pode ser um pobre-diabo, um dependente químico que foi chamado para essa função. Mas muito mais importante que descobrir aquele que ateou fogo é descobrir por que ele ateou fogo e a mando de quem ele ateou fogo. Essas são as grandes perguntas que precisam de respostas. Mas a CRAS já está funcionando, né? A agência de publicidade, a gente vê aí nas imagens a equipe já trabalhando aí num local estabelecido aqui no GCN. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco aqui no Hora da Verdade. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. Olá,
amigo que está aí agora na TV Franca, canal 23 da NET, também no portal GCN, nós estamos de volta com Hora da Verdade na TV. E essa semana foi marcada por uma grande polêmica envolvendo o Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. Depois de uma negociação entre a Prefeitura e o hospital, o hospital precisou entrar na Justiça para que fosse aumentado o valor do repasse para cada paciente dia. Mas acontece o seguinte, a Prefeitura não gostou muito de ter quase que dobrar esse valor, não. E uma reunião aconteceu envolvendo tanto a Prefeitura, Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde e também Ministério Público, para tentar achar uma alternativa para esses pacientes e como será o atendimento. O problema é que o Hospital Allan Kardec não foi convidado para participar dessa reunião. E a gente está recebendo aqui no nosso programa o presidente da Fundação Espírita, Allan Kardec, para falar com a gente a respeito disso. Presidente, foi uma semana difícil, o senhor usou inclusive a Câmara Municipal para desabafar sobre essa reunião que, pelo menos, o Allan Kardec não foi chamado. Obrigado pela participação do senhor. Obrigado a vocês pelo convite, Júnior, Leandro. Realmente é muito importante, principalmente essa força que vocês e toda a imprensa têm dado para nós. Realmente é um momento que eu nunca esperava ter que passar por uma situação dessa. Porque é inadmissível uma empresa que vem prestando o serviço que a Fundação Espírita Allan Kardec, com o seu departamento do Hospital Psiquiátrico, vem prestando na Franca e toda a região, chegar num momento desse. Desde 2009 que nós vimos recebendo um valor de R$42, vimos brigando, lutando para que houvesse um reajuste dessa tabela SUS, né? E não conseguimos. E agora, apenas corrigindo o que você disse no princípio, não fomos nós que entramos na ação, não. Diante do noticiário da imprensa, principalmente da de vocês, o Ministério Público Federal tomou conhecimento disso, foi no Hospital Allan Kardec, mostrando todo o hospital para eles, o trabalho que nós fazemos lá, e ele entrou com uma ação civil pública, né? Foi uma coisa, até fui essa semana cumprimentar o Procurador da República, porque foi uma coisa da Justiça, no meu sentimento, inusitada. Entrou-se com uma ação no dia 30 de julho, no dia 31 de julho, a juíza da Justiça Federal deu a sentença e logo em seguida venceu o contrato e veja, em apenas um mês e pouco o dinheiro já estava na conta. Mais que dobrou o valor do repasse. De 42 foi para 102,60 centavos. Quer dizer, já está sendo pago. Essa semana, como houve um problema lá que o Ministério, aliás, a União pagou uma parte, ficou uma parte sem pagar, no mês de agosto, a juíza decretou o bloqueio das contas, inclusive da Prefeitura de Franca, para que a diferença seja paga. Para que a gente aguarda que pague agora. Para que as pessoas consigam entender um pouquinho melhor a situação. O Hospital Allan Kardec atende as pessoas que precisam de atendimento e essa conta tem que ser paga pelo poder público, né, pelo sistema SUS, que é aquela união aí tem uma parte que vem do governo federal, uma parte do estadual, uma parte do município, né? E o senhor vinha tentando há vários anos negociar isso com a parte aqui do município, para que o município fizesse uma complementação um pouquinho maior, porque os R$42 já vinha desde 2009 e eram insuficientes para pagar a conta. Quantas reuniões o senhor fez com a Prefeitura? Várias reuniões. O ano passado, retrasado. Tanto com a Rosane Moscardini, a secretária, quanto com o prefeito? Com a secretária. Em janeiro, dia 22 de janeiro de 2015, protocolamos um ofício dizendo que se não houvesse um reajuste nos procedimentos de internação, não iríamos renovar o convênio. Inclusive para que as pessoas tentassem, durante 2014, o senhor passou tentando negociar. Sempre. Nunca houve uma contrapartida de, olha, eu vou aumentar um pouquinho, não dá para fazer o que o senhor quer, mas eu vou fazer um pouco a mais, isso não houve. Nós tivemos algumas subvenções, por parte iniciativa da Prefeitura, com aprovação unânime da Câmara de Vereadores. Ela sempre esteve do nosso lado. Conseguíamos, quando tínhamos deputado, principalmente o Gilson mandou conhecer isso, a gente recebia emendas parlamentares que ajudavam muito. As campanhas que nós fazemos lá, sempre... Sim, mas não era um aumento no repasse ordinário, né? No repasse do dia a dia. Eventual. Certo? E o Gilson com as emendas parlamentares. Sim. E, de repente, isso cessou, né? Até na época do prefeito Sidney Rocha, tivemos algumas subvenções também durante o ano,
que nos ajudava também. A gente tinha maior tranquilidade. Para explicar para as pessoas que nem todo mundo acompanha os termos, o que é subvenção? O que o pessoal do Allan Kardec queria, o Salvador queria, é que aumentasse o salário. O que fazia a prefeitura na época do Sidney, em alguns momentos? Olha, eu não vou aumentar o salário, mas eu te dou um abono, que é a subvenção. É um dinheiro eventual que entra ali e ajuda a compensar um pouquinho, pelo menos, aquele momento mais agudo. Mas não conseguia avançar no valor do repasse da internação por paciente, é isso? Não conseguia. Não, porque o argumento sempre era, a tabela SUS é R$42, nós repassamos R$42. Não tem como se fosse possível pagar as contas de alguém recebendo R$42 por dia. Ô Júnior, se a gente mantivesse o salário do funcionário congelado, preço da alimentação congelado, aí tudo bem. Mas como não é possível, todo ano tem reajuste salarial, né, de todas as categorias, de médico, da enfermagem, a gente tinha que pagar. O aumento de alimentação esse ano foi coisa absurda que nós tivemos. Olha, o Hélio Vissoto, que é aquele que é o polêmico e muito combativo munícipe aí, que se viu, acabou envolvido naquela, ele que foi agredido pelo vereador Vergara, ele fez uma conta interessante, postou nas redes sociais, dizendo que o valor que a prefeitura aceita pagar para o hospital é menos do que ela arrecada com a área azul. Diz que para estacionar o carro nas áreas azuis de Franca, você paga R$ 2,10 por hora. E para o hospital, a prefeitura reserva R$ 1,75. É mais barato estacionar o carro do que estacionar um doente. É correto. Esse ano nós tomamos a iniciativa, lá desde quando nós decidimos não renovar o convênio, até por recomendação do Ministério Público, do curador das fundações, que é o Dr. Murilo, a decisão já havia sido tomada. E nós deixamos bem claro para eles. Se não tiver reajuste, nós não vamos assinar o novo convênio. Não tem condição de operar. O que vai acontecer, nós não sabemos. Mas se nós renovarmos o contrato do jeito que está aí, isso eu sei o que vai acontecer, nós vamos quebrar. Isso, aí em janeiro o senhor protocolou esse último documento aí, dizendo, olha, o aumento a gente não consegue atender porque o valor não dá. Correto, dia 22 de janeiro. 22 de janeiro. O que aconteceu a partir daí? Em junho, nós conseguimos uma subvenção de 540. Foi quando a gente estava... 540 mil reais. 540 mil reais, que saiu por quê? Porque nós já estávamos com saldo devedor no banco, com o nosso aval da diretoria, para poder cumprir que folha de pagamento e os fornecedores. E nós fomos lá na Câmara, também conversamos lá, falamos, se não sair esse dinheiro agora, emergencialmente, nós vamos parar agora. Não dá mais. Eu não vou entrar em banco mais, pegar dívida em meu nome, com a minha responsabilidade, do meu patrimônio, para poder pagar uma conta. O senhor pegava dinheiro em nome do senhor mesmo? Não, o dinheiro em nome do hospital, mas o aval, o aval pessoal. Ou seja, se o hospital não tivesse o dinheiro para pagar, as esposas. O senhor Vanderlei é que teria que honrar o compromisso. Correto. Aí o senhor, então, foi à Câmara essa semana, depois de toda essa tentativa de negociação, né? Não, antes disso, só naquela questão vasta, que é a minha dúvida, esses 540 mil reais foram liberados? Sim, foram liberados no mês de junho, que nós conseguimos já zerar aquela dívida que estava ali. E aí o Procurador da República, vendo a situação... Isso. Foi o doutor Wesley. Ele, inclusive, que chegou há pouco tempo em Franca e tem tido uma ação muito efetiva e muito... Com certeza. Muito importante. Ele viu, conheceu o que eu já tive o prazer de fazer, deve ter tido também. Foi lá, o senhor mostrou as instalações, mostrou tudo para ele. Com certeza, tudo. Ele e toda a equipe dele. E aí ele viu a qualidade do atendimento, a dificuldade. Em cima disso, ele entrou com aquela ação civil pública. O que pedia a ação? A ação pedia que o valor fosse aumentado. É uma ação contra o governo federal, apresentamos custos, prefeitura, apresentamos todos os argumentos e dentro daquilo lá, ele ouviu o município, ouviu o Estado, se o hospital era dispensável ou não naquele momento. E eles foram unânimes, tanto o município quanto o Estado, que não tem como ficar sem o Hospital Allan Kardec agora. É indispensável, não tem outro caminho. E aí o Procurador da República entrou com uma ação, ganhou. O juiz disse, olha, você está certo em defender o hospital, está aqui R$ 102 por paciente por dia, vai ser a conta. Correto. E aí mandou pagar. E o governo federal, a prefeitura, o Estado que se entendesse para ver da onde viria a parte. O importante é que fosse esse dinheiro para o hospital. Correto, é isso. Essa decisão. Correto. E hoje... A partir daí, que é o que aconteceu, o que houve? Né? Essa reunião maluca, né, com todo o respeito aos eventuais participantes dela, mas uma reunião onde chama todo mundo menos o hospital, e aí se decide que, tá bom, vão pagar, mas não para o Allan Kardec, vão arrumar um outro lugar para deixar, quer dizer, por R$ 42 o Allan Kardec serve, por 102 não. Eu disse isso lá na Câmara anteontem, que enquanto se pagava R$ 42, o hospital era importante.
A hora que a justiça determinou R$102, aí deixou de ser importante. Vão parar de internar lá. Agora, o que vai acontecer, eu não sei. Mas desde que rompeu o contrato, dia 10 de agosto, as internações, ela vem sendo feita normalmente. Desde esse período, sem convênio, sem nada, os pacientes continuam sendo internados. Nós tivemos aproximadamente uns 93, 94 internações nesse período. Quer dizer, se entrou 93, 94, é porque já saiu 90 para poder, porque está sempre lotado o hospital. Então, continuou-se internando normalmente. Mas para pagar, ninguém quer pagar a conta, né? Mas agora tem que pagar pela ação judicial. Mas com referência a essa reunião, que nós não fomos convidados, mas que na semana anterior o vereador Vergara afirmou lá na Câmara, que eu estava presente lá, porque eu fui na Câmara semana passada, para esclarecer uma dúvida de uma declaração do Vergara, que ele disse que foi oferecido R$90 para a fundação e que eu não aceitei. Eu fui lá dizer para ele, falei, você equivocou, alguém te informou errado. Não existiu isso. Era R$50 e não 90, né? E pedi que ele explicasse isso. Mas como não houve explicação, eu fui lá e falei. Falei que houve uma oferta, uma proposta de R$50 a diária. E nós não aceitamos, porque inclusive no dia dessa oferta, já tinha uma decisão da Justiça de se pagar 102. Ou seja, de novo, a Prefeitura só ofereceu quando o senhor já tinha vencido na Justiça. Já. Antes não. Só que na reunião do dia 13 de agosto, eles não sabiam ainda da decisão da Justiça, que eu já sabia, eu já tinha na mão. Tanto a ação civil pública quanto a decisão da juíza. Isso já tinha em mão, mas a Prefeitura até então não sabia. Que levou o senhor aí lá na Câmara de Vereadores essa semana? Eu fui, por causa dessa reunião que foi feita, da qual eu não fui convidado. Nessa manifestação, lá na semana anterior, quando eu fiquei sabendo da reunião, porque o Vergara, ele falou na tribuna que o prefeito havia feito um convite já para fazer essa reunião com o promotor público, com o promotor da saúde, com o Ministério Público Federal, representantes do Ministério da Saúde de Brasília e o secretariado dele. E que o Allan Kardec também seria convidado para essa reunião. E, para minha surpresa, nós não fomos convidados. E depois da reunião, eu fiquei sabendo o que aconteceu, porque eu entendi por que eu não fui. Que houve críticas ao hospital. O Ministério da Saúde que veio aqui não é para fechar o hospital. Ficou claro para mim, tanto que o ofício da secretária de saúde ao prefeito que era para esvaziar o hospital. O hospital está fora do contexto da nova política de saúde mental. Certo? Por isso que eu fui lá. Falar para os seus... Porque eu fui nessa reunião de terça-feira, agora anteontem, os vereadores não sabiam do resultado dessa reunião. Porque eles não compareceram na reunião, não foram convidados, ninguém sabia. Certo? Foi aí que eu me manifestei. E fiquei, para ser bem sincero, eu fiquei muito nervoso com essa situação lá. Compreensível. E falei, e dei um alerta para os vereadores. Falei, vocês são todos meus amigos. Vocês sempre apoiaram o Hospital Allan Kardec. Agora, vocês não podem ficar omisso, porque vocês vão entrar para a história de Franca como a administração que fechou o Hospital Allan Kardec. E isso é inadmissível. Qual foi a reação dos vereadores? Todos se manifestaram unanimemente em favor da defesa do hospital. Todos. Não teve nenhum que fez qualquer crítica, eles vão lutar para acompanhar, e eu pedi a eles que acompanhassem para e passo as medidas que a administração for tomar com referência aos nossos... porque a grande preocupação nossa é que para onde vai esses pacientes? É isso que era a minha pergunta, porque essa bobagem essa grande bobagem da luta antimanicomial, né, que no Brasil é assim, né, os argumentos são sempre tão radicais, às vezes, que é difícil até explicar. É óbvio que ninguém quer um hospital psiquiátrico como era o Juqueri, como era aqueles depósitos de gente. Mas isso não quer dizer que um hospital decente, limpo, correto, que faça um trabalho importante não seja necessário. Tem pessoas que têm perturbações que não são possíveis de serem tratadas em casa, tem crises agudas, precisam de internação, ou de longo prazo ou de curto prazo. E as pessoas vão para onde? Para a rede municipal ser tratado pela bela aroba dos falsos médicos aí das terceirizadas? Então, onde é que essas pessoas vão ser acolhidas? Se você me permite, eu vou dizer, a Lei 10.216 é de 2001. Ela tem 14 anos. Agora que resolveram aplicar. Essa lei era do presidente Fernando Henrique Cardoso. Um desastre. O José Serra era o ministro da Saúde. A lei, ela é curta e grossa. É uma lei muito bem feita.
Só que ao longo dos anos, essa administração que está em Brasília conseguiu desqualificar e fazer tantas mudanças nessa lei que ela no original, inaplicável. Né? Se você pegar a lei, eu tenho até cópia aqui, posso deixar. Da lei, da versão original. Você fala lá fala, aonde que o paciente psiquiatra tem que ser atendido? No lugar que ele tenha atendimento médico, psicólogo, psiquiatra, que tenha tudo isso. Que seja um lugar que você respeita a dignidade das pessoas, do paciente. E tem 3 tipos de internação: a voluntária, a involuntária e a compulsória. Quer dizer, isso é feito aonde? Hospital. Claro. E se você ler a Mas lei... como eu falei para o senhor aqui, a gente estava discutindo, essa lei foi criada para acabar com esses absurdos, como esses depósitos de gente, claro, que muitas vezes, os manicômios, né? Que era aquela situação, muitas vezes, a 1000 quilômetros de distância da cidade do sujeito. A família queria se livrar do problema, ia lá, jogava a pessoa e nunca mais voltava. Né? Aliás, como tem pacientes assim no Allan Kardec, foram largados há décadas atrás por alguém aí. Né? Isso precisava acabar. Mas isso não tem nada a ver com atendimento digno, correto e necessário feito pelo hospital. Eu sei que os representantes do Ministério da Saúde que estiveram aqui nessa reunião foi convidado a conhecer o hospital, eles se recusaram a conhecer o hospital. É porque não quer dialogar. Não quer. Se recusaram a conhecer o hospital. Certo? Então isso para nós, foi isso uma das coisas que mais nos magoou do hospital. Vem aqui ver o que vocês querem acabar. Vem aqui ver o que vocês querem fechar. Você tem coisa melhor? Eu acho que a grande importância dessa ação do Ministério Público para nós, a decisão da juíza, foi que ela colocou o seguinte: só pode tirar o paciente de lá se tiver um lugar melhor do que esse. Eu acho que essa foi a grande jogada dessa ação. Certo? Não tem. Vai levar para onde? Não tem para onde levar. Certo? E quem conhece por qualquer razão, é próximo de alguém que já precisou, tem parentes na família, sabe o que o Dr. Vanderlei está fazendo. Quem percorreu os hospitais psiquiátricos do estado de São Paulo, de Minas, sabe que não tem lugar para internar, não existe nada parecido. Não tem. E depois do desabafo do senhor na Câmara Municipal, houve alguma comunicação da Prefeitura? A Prefeitura procurou o senhor para falar a respeito do assunto, Ministério da Saúde, ou tudo continuou como estava? Não. Eu sei que depois do meu desabafo lá, tem sempre gente da Prefeitura lá que eu acredito que estava entrando em contato com o prefeito do que estava acontecendo naquele momento, que foi uma coisa que eu acredito que eu não extrapolei na minha fala. Eu falei aquilo que eu penso e sustento tudo que eu falei lá, certo? Porque não tem nada de mentira, não tem nada de enganação, de enrolação, certo? Então, no final da minha fala, depois todos os vereadores falaram, tanto que eu fiquei ali na tribuna por 2 horas, das 10 até meio-dia, né? E nesse momento, no finalzinho lá, houve uma ligação lá do gabinete que o prefeito convocando todos os vereadores para uma reunião do dia seguinte, que foi ontem. O senhor foi chamado? Não fui chamado e não sei, até agora não me falaram nada dessa reunião, não sei o resultado dessa reunião, para tratar do assunto do Allan Kardec. É impressionante, mais uma reunião onde vai se discutir o futuro do Allan Kardec sem o Allan Kardec. Sem o Allan Kardec. Correto, perfeito. Quais são os próximos passos que o senhor pretende tomar agora? Nós estamos agora aguardando os procedimentos. A Justiça está do lado do Allan Kardec. Totalmente. O senhor foi na Câmara de Vereadores, se posicionou e eles concordaram com a necessidade do Allan Kardec. Porque nós continuamos recebendo os pacientes. E o dinheiro está sendo pago. Continuar mantendo os pacientes, porque não tem como, Júnior, um paciente que está em casa com um surto psicótico, o que a família vai fazer? Exatamente. Isso não tem alternativa. Não tem. Ela tem que levar para algum lugar. Essa teoria da luta antimanicomial é bonita só no papel, porque na prática, quem tem um problema, quem está com uma pessoa num surto de droga extremo, né, violento, você vai conter ele aonde? Né? Você vai ver a lei 10.216, ela em nenhum momento fala em dependência química. Ela não fala ainda, ela fala em doente mental. Só. Depois, com esse governo que está aí, lá de Brasília, do Ministério da Saúde, que eu tentei várias vezes conversar com eles, você não consegue, certo? Então, quem veio aqui é o mesmo pessoal que está lá que não quer saber. Quer acabar. Houve a declaração lá nesse dia também, de Vergara, a Dermes e o Márcio. Eles foram em Brasília nesse assunto nosso, que eles queriam marcar uma audiência lá. Não conseguiram? Não, eles foram lá, conseguiram audiência, mas eu disse para eles, eu só vou
se tiver alguma coisa concreta para trazer para frente. Se for lá para conversar e ouvir o que eu já ouvi outra vez, eu não vou. Eles foram em Brasília e voltaram e falaram, você tem razão. Eles não querem saber do hospital psiquiátrico, é para fechar. Certo? Eu falei para ele, vai ver o que está acontecendo lá, porque até para preservar vocês. Porque se eu for lá e não tiver nada, eu vou detonar aqui a hora que eu voltar. E realmente eles foram, você tem razão. Eles não querem saber de conversa com o hospital psiquiátrico. E até agora, depois da sua manifestação, do que o senhor falou, nenhuma comunicação, nenhum convite da prefeitura para uma nova conversa, para discutir nada? Não, de ninguém. Nós estamos aguardando os acontecimentos. Nós somos um prestador de serviço, entendemos que é um serviço de qualidade, certo? Com respeito às pessoas, aos pacientes que estão lá, aos familiares, porque lá não cuidamos só dos pacientes, nós cuidamos dos familiares também. Porque muitas vezes a gente vê lá com a assistente social, com nossos médicos, a família chega pior do que o paciente, desestrutura tudo, fragiliza a família inteira. E eu vou fazer um convite já em nome do senhor, eu não sei se o senhor vai me desautorizar ou não, mas quem estiver assistindo ou acompanhando a gente nas múltiplas plataformas aí, vai lá conhecer o Hospital Allan Kardec, vai ser muito bem recebido por todos e vai ficar impressionado com o nível de cuidado e de atenção que o hospital reserva. Lá passar uma tarde lá é uma tarde transformadora. Com certeza. Wanderley, obrigado pela participação. Muito obrigado, senhor. Boa sorte. Eu agradeço a vocês e elogiar o trabalho que vocês fazem, porque essa retaguarda é que todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Tem que saber. Tem que saber. E a cidade tem que entender que se fechar o Allan Kardec, o que isso vai implicar. O que eu disse na Câmara, o hospital está completando 93 anos, a fundação está completando 93 anos. Então, o que acontecer daqui para frente, a responsabilidade é daqueles que estão administrando a cidade, que nós estamos prestando serviço para a cidade. E não é só Franca, não. Os 21 municípios da região mandam os pacientes para cá. Até agora, nenhum prefeito da região me ligou. O que está acontecendo? Só fazer uma última pergunta aqui, para antes de encerrar, já está estourado o tempo. Quando o senhor vê essa questão do ICV, médico que não é médico trabalhando e recebendo R$ 1.600 por plantão, nenhum controle de jornada, nenhum controle de nada, e o senhor olha a sua penúria, 19 contratos editados sem licitação. Como é que o senhor se sente gerindo um hospital que passa por tanta dificuldade? Pois é, eu me sinto mal. E o meu desabafo na Câmara foi um desabafo assim, eu estava num momento de muita, não é raiva, mas é um momento que se aquilo não saísse, eu acho que eu ia morrer infartado ali. Tinha que sair. Porque era um momento, a Fundação está passando por uma fase que ninguém imaginava que ia passar. Mas ela está sendo levada para falência pelo poder público. Certo? Fazendo um trabalho decente, um trabalho honesto, com a diretoria todos de voluntários, ninguém recebe nada, certo? Eu estou lá há 9 anos da Fundação, nunca recebi um tostão, não tem salário para a diretoria. Agora o ano que vem eu vou completar 10 anos, certo? Eu quero ver se eu aposento também, porque está muito difícil. Lidar com o poder público está cada vez mais difícil. E de tudo que nós estamos assistindo hoje no nosso país, o que está acontecendo em Brasília hoje, a gente fica mais preocupado ainda. Certo? Porque os pacientes que estão lá com a gente, nós não estamos falando de 200 pacientes, nós temos 200 leitos, mas nós estamos falando de milhares de pessoas. Se você tem uma rotatividade lá de 100 pessoas por mês ali, você vê que o número de pacientes que passam por lá são milhares. E muitos já passou por 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Por que passou por esses retornos? Certo? É porque não tem uma rede fora para acompanhar. Não tem ninguém que acompanha. Ele saiu, eu vou embora. Se não toma medicamento na hora certa, se não tem alguém para cuidar, se vai para a rua, ele volta para o hospital. Porque não tem esse atendimento que deveria ter lá fora. Sr. Wanderley, boa sorte para o senhor. Conta com sempre nosso acompanhamento de perto, nossa torcida para que seja garantida a permanência, o funcionamento e a longevidade do Hospital Allan Kardec. Eu que agradeço a vocês. Obrigado, Wanderley. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já aqui no Hora da Verdade. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. E a gente está de volta aqui com a Hora da Verdade.
E esta semana, gente, imagens nos surpreenderam de novo. Pela terceira vez em poucas semanas, Franca foi alvo da gangue da Marcha Ré. Aí você deve estar se perguntando aí em casa, o que é Marcha Ré? Eu mostro agora nessas imagens aí, ó. Isso aconteceu na rua General Osório, bem próximo ao posto de saúde da área central. Os bandidos, com esse carro, dão duas encostadas bem fortes no blindex e também nas grades da MM Celulares. Frisa aí a imagem do sujeito. Ele não contava que essa câmera estaria filmando a cara dele, o rosto. Depois disso, eles entraram na loja, em menos de 1 minuto, levaram pelo menos 15 aparelhos celulares, tablets e acessórios, deixando um prejuízo de aproximadamente R$10 mil. O primeiro distrito policial vai investigar o caso. Esse não foi o primeiro, não. Foi o terceiro, como eu disse. E a gente tem imagem de todos eles. No dia 24 de agosto, uma outra loja, na Alonso e Alonso, também foi visitada por esses bandidos que a gente vê aí nas imagens. A loja também de materiais de informática e equipamentos eletrônicos. A gangue chega destruindo tudo. Eles entram no estabelecimento e levam também equipamentos eletrônicos. No dia 31 de agosto, o segundo caso que também chamou a atenção, e as imagens registram neste momento, quando a Estúdio Cell, na rua General Osório, foi atacada e roubada. Em todos os casos foi utilizado um veículo que invadiu a loja. Nesse último caso, você viu o rapaz, aí vamos botar de novo, ele entra no estabelecimento e com a camiseta vai colocando os celulares todos dentro e depois vai embora. Essas imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia na investigação, se bem que até agora ninguém foi preso. Assim a gente espera, né? Mas continuamos esperando. Não foi a única coisa envolvendo aí bandido e carro em Franca essa semana. Teve também uma quadrilha identificada pelo DEIC, com ramificações em Franca, e que fazia toda a operação. Na verdade, roubava, clonava e vendia carros, né? E aqui em Franca, a parte do pessoal de Franca aqui era comercializar esses carros. Eles foram presos aí no posto Galo Branco, eles usavam ali o estacionamento do Galo Branco como ponto. Se apresentavam como vendedores de carro para os interessados que apareciam ali. Não tem nenhuma relação, é bom que se frise, com o posto de gasolina. Eles só usavam o estacionamento ali para fazer os seus negócios. Importante, 3 foram presos, foram levados para São Paulo, uma quadrilha que, segundo as apurações iniciais, movimentou mais de 3 milhões de reais entre roubo e clonagem e venda desses veículos. Vassi. Pois é, essa quadrilha está sendo desbaratada. Em Franca foram 3 presos. Vamos ver as imagens aí dos carros que foram recuperados pela polícia, um Hyundai iX35 e essa Saveiro. Eles roubavam e clonavam os carros. A ação da polícia foi rápida. Estiveram aqui em Franca e levaram pelo menos esses 3 rapazes embora para São Paulo, onde prestaram depoimento e acabaram presos. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro envolvido. Vamos agora para as nossas premiações, os homenageados da semana. Foi uma semana pesada, difícil, e tem muita gente também que merece nossos troféus e aplausos. Tem que ter um pouquinho de humor no final, né? Senão não fica tudo muito pesado. E a gente vai começar com o joinha. Ô Júnior, essa mulher eu acho que eu já vi ela aqui no nosso programa. Já viu, com certeza, Rosane Moscardini. Não é de hoje que ela frequenta o nosso programa. E eu espero que a gente veja ela uma hora respondendo pelas atrocidades que cometeu e que tem cometido à frente da Secretaria de Saúde do município de Franca. A dona Rosana, essa semana, fez mais uma, né? Ela foi prestar contas, eu não sei do que, porque ela nunca viu nada, não sabe nada, ou sabe, confirma que sabe, mas também não toma providência nenhuma. Ela foi prestar contas lá na Câmara Municipal de Franca. E ali foi pressionada por quem acompanhava e confirmou que, com relação ao ICV, sim, ela sabia que os médicos moravam lá dentro do PS e que a gente estava pagando pelo sono deles. Diz que não chegou a discutir isso em várias reuniões com o pessoal da área de recursos humanos, mas que aí não encontrou uma solução e deixou rolar. Ou seja, com o conhecimento da secretária de saúde, os médicos
eram contratados para trabalhar os plantões sucessivos, mas eles dormiam porque é impossível e a gente estava pagando. Então, a dona Rosana Moscardini, que tem uma preocupação flagrante com a sua própria estética, e ela está sempre com o cabelo muito arrumado, né? Não tem a mesma preocupação quando o dinheiro é nosso, né? Porque com o nosso dinheiro ela jogou fora como bem quis. Então, você tinha lá 6 médicos fazendo plantão, só 3 trabalhavam e 3 dormiam. Depois invertia, 3 iam dormir e 3 trabalhar. Mas a gente estava pagando pelos 6 durante todo o tempo. Isso fazia com que os médicos ganhassem aqueles salários de R$80 mil por mês. Isso para não falar dos falsários que ela diz que foi denunciado para ela, né? A gente já mostrou aqui, tanto a Cláudia Pobel, como o Renato Del Bianco, como outros tantos, já denunciaram para ela desde o início do contrato com o ICV e ela não tomou providência nenhuma. É por isso que joinha como a Rosane Moscardini está difícil de encontrar, viu? Joinha, então, Rosane Moscardini, a secretária de saúde do município. Que coisa, hein? Olha, dona Rosane, eu tenho dito para a senhora, fica com a matula pronta aí. O seu colega lá, o prefeito de Serrana, já saiu do cargo aí, hein? Saiu do cargo. Olha que uma hora a lei chama a senhora para uma conversa mais íntima. Agora vamos lá. O nosso vergonha alheia, tá vendo esse bonequinho aí? Esse sujeito, Júnior, que você vai explicar agora, eu também já vi, e ele é bem conhecido, né? Qual que foi a vergonha que ele fez a gente passar? Eu não entendo que vocação para o ridículo tem o vereador Vergara, né? Não entendo. Além dele ter dado tapa na cara do Hélio Vissoto, dele não ter se desculpado pelo que fez, dele ter ameaçado processar as pessoas que narraram, processado, no nosso caso aí, a quem narrou aquilo, ele ainda, né, veio com aquela questão de não aceitar a punição que a Câmara aplicou a ele, e agora ele vem com mais uma. De novo, ele está processando o Facebook, porque diz que o Facebook permitiu que existisse lá um grupo, que vergonha, seu Vergara, e ele diz que esse grupo ofende ele, como se a ofensa não era dar um tapa na cara dos outros, não. A ofensa são as pessoas criticarem ele. Mas pior do que isso, é que mais uma vez o Vergara, eu não entendo porque, sinceramente, né? Ele pede para ser criticado. O Vergara entrou com uma ação contra o Facebook, tudo bem, direito dele processar, a justiça vai avaliar. Mas, mais uma vez, ele alega pobreza. Ele diz que ele é pobre, na acepção do termo, que ele não pode pagar as custas do processo, nem sucumbência, nem nada. Ou seja, ele quer processar o Facebook. Se perder, ele não quer ter que pagar as custas do processo. Aí é fácil, hein, Vergara? Processa, mas não assume, né? Não, você quer processar? Processe, né? Mas assume a consequência dos seus atos. Se perder, tem que pagar. E tem mais um, hein? Lembre-se que o Vergara ganha R$6.100 por mês. Se a tese do Vergara prevalecer, a justiça vai ter que rever todo o seu procedimento e baixar uma norma, dizendo que qualquer um que ganhe menos do que R$6.000 é pobre e não precisa ter custas. Porque quantas pessoas no Brasil ganham R$6.000 por mês? Muito poucas. E não é possível que elas tenham... Aliás, poucas têm isenção para processar os outros, né? Não é possível que o Vergara, um vereador, seja uma delas. Vergonha, então, para o senhor senhor Vergara. Vamos lá, então, para os aplausos da semana. Foi uma semana difícil, mas tem aplausos, né, Júnior? Tá, vai para essa galera que está vendo na foto, a equipe da Cras Publicidade, liderada aí pela Denise Silva, pela Laisa, tem o Lucas, o nosso Homem-Aranha agora. Ele é uma figuraça, trabalhou muito, viu? Tem também a Rafael Bachur, tem a Mariana, a Tabata, todo o pessoal aí da Cras, Matheus, o incrível Matheus Xavier, também todo o pessoal da Cras, que eu cheguei para ver o que estava acontecendo na hora do incêndio, já estava todo mundo lá, chegaram em minutos, trabalharam muito para tentar ver se era possível recuperar alguma coisa, depois trabalharam muito na sequência para reconstruir os ambientes de trabalho de maneira improvisada, do jeito que deu, dentro das dependências do GCN, mas conseguiram botar a agência para funcionar já no outro dia, e agora estamos correndo atrás do prejuízo, remontando a exposição e todos os projetos que estão em andamento. Isso é uma energia muito boa, esses meninos tiveram um grande valor, e eu fico muito emocionado com a dedicação e o apoio que eles deram e também com o carinho que eles demonstraram. Então, para eles, os meus aplausos e os meus agradecimentos. Palma para vocês. Mostra aí de novo, Andinha, as imagens que você fez essa semana deles aí, ó. Já estão
abrigados aí, já estão trabalhando, tem festa Top Franca, tem centenário do jornal. Palestra, tem muita coisa. Esse povo está trabalhando bastante. Vambora, senhor Correia Neves Júnior. Vambora, essa semana tem uma fotinha que era impossível não mostrar. Bandia, solta aí. Estênio Garcia. Cuidado com a foto. Cuidado com a foto. Mostra a tarde. Estênio Garcia e Marilene. Impossível aí, se você tem rede social, se você acompanha noticiário, se você lê o portal GCN, você topou com essa imagem essa semana, porque ganhou o Brasil, né? Um caso aí, o Estênio Garcia, que tem 83 anos de idade, ele é casado com a Marilene, que tem 47, então tem quase 40 anos de diferença aí, uma diferença enorme. Eles estão juntos há 18 anos e eles gostam, assim, digamos, de um aconchego um pouquinho mais picante. E aí eles tiraram fotos nus, né? A foto completamente nu no celular. E aí mandaram esses equipamentos para assistência técnica, etc. E tal. Alguém, ao baixar essa imagem, achou interessante e pior, um ato criminoso, né? Copiou essa imagem e distribuiu aí por grupos de WhatsApp e ganhou o Brasil inteiro a imagem do Estênio Garcia nu ao lado da Marilene. A mulher dele ficou muito brava, disse que vai processar, vai acabar com a internet. Coitada, Marilene. Não fala bobagem, né? Não é a internet que é o problema, é quem postou. Aí precisa descobrir quem foi, porque é um ato criminoso. Mas, enfim, deu pano para manga de gente impressionado com a virilidade do Estênio Garcia aos 83 anos, ou com o corpão da Marilene aos 47. Então, olha, foi comentário a dar com o pau. Em homenagem a eles é que a gente escolheu a música de encerramento, né? Me lembrei aqui, eu e o Vaz lembramos de uma música do Traje a Rigor, que foi a abertura da novela Brega e Chique, de 87. Pelado. Então, ao som de Pelado, com o Roger do Traje a Rigor, é que a gente vai embora hoje. Mas... Você pode tirar a roupa para homenagear o Estênio? Pelo amor de Deus, nos poupe disso. Vambora. Boa semana. Tchau, até semana que vem. Pelado todo mundo gosta, todo mundo